20 de maio de 2022, nós estamos na sexta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na manhã dessa sexta-feira a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 22 ao 31. Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria, por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, apenas uma contextualização. Nós estamos ouvindo o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos há alguns dias. E neste capítulo consta o primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém. O que é um concílio? Um concílio é uma reunião daqueles que são os apóstolos com os anciãos para decidirem algo muito importante sobre a fé, sobre a doutrina. Evidentemente, se reúnem em oração e em comunhão com Deus, pela ação do Espírito Santo, tomam a devida decisão. Isso é um concílio. A Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, já passou por 21 concílios. E o texto bíblico, os Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, que estamos ouvindo nessa semana, retrata o primeiro concílio desses 21. Todo concílio tem uma problemática para ser resolvida. E esse episódio do capítulo 15, a problemática enfrentada é a seguinte: a comunidade de Antioquia era composta por pessoas diferentes. A maioria delas vinha de descendência pagã,
não eram judeus. E alguns da comunidade eram judeus. Acontece que os judeus, os cristãos convertidos, os cristãos recém-convertidos do judaísmo, queriam obrigar aqueles que eram os pagãos convertidos a fazerem a circuncisão. Só que o rito de circuncisão é um preceito da religião judaica e não do cristianismo. Então eles queriam viver o cristianismo, mas com o pezinho lá no judaísmo. E ainda queriam obrigar os que vieram do paganismo a se submeterem a esta ritualidade. Paulo e Barnabé, que eram os chefes da comunidade de Antioquia, não decidiram sozinho, dizendo: os cristãos que eram pagãos devem fazer essa circuncisão, ou os cristãos que vieram de descendência pagã não devem fazer. Eles não decidiram por conta própria. Paulo e Barnabé vão até os apóstolos lá em Jerusalém, partilham o problema que estão vivendo, os apóstolos se reúnem, os 12, com os anciãos, e em oração eles decidem o que vai acontecer, o que será determinado. E hoje a carta que nós ouvimos é a determinação. Olha que bonito a frase que diz a determinação do concílio. Nós e o Espírito Santo decidimos não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis, a saber. E aí ele elenca o que será obrigatório àqueles que são cristãos. Mas a circuncisão não será obrigatória. Moral da história, para nós, nesta manhã de sexta-feira. A igreja na qual nós congregamos, ela não nasce da opinião pessoal de um pastor ou de outro, de um membro ou de outro. A igreja na qual nós congregamos, ela é apostólica. Quem decide, quem determina, quem revela o que é a verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo e nós decidimos. Essa frase que está na carta que os apóstolos enviam para a igreja de Antioquia é muito bela. Essa frase é muito bela. A igreja é apostólica, é conciliar. Nós seguimos a verdade que Cristo ensinou aos apóstolos e os apóstolos, por sua vez, assim defenderam-na e ensinaram todas as igrejas. Hoje, os sucessores dos apóstolos são os bispos, e a sua apostolicidade se estende até nós por meio dos sacerdotes, dos seus colaboradores presbíteros. Que bonito, meus irmãos, nós fazemos parte de uma igreja, uma instituição que segue os preceitos apostólicos e, por consequência, segue os ensinamentos daquele que ensinou os apóstolos, Jesus Cristo. Na nossa vida, o texto tem algo a ensinar à nossa vida. Nós precisamos também aprender a conversar mais com Deus. Aqueles apóstolos reunidos em concílio para tomar a decisão sobre a circuncisão ou a não circuncisão, eles se uniram de maneira amigável, de maneira íntima, à força do Espírito Santo que os ajudou a discernir. Uma vez mais, a palavra de Deus vem nos falar hoje, nesta manhã. Não tomem decisões na vida de vocês por conta própria. Consultem o Espírito Santo de Deus. Entre em oração, visite uma capela do Santíssimo Sacramento, se prostre, derrame o seu coração. Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo, o que eu devo fazer? Me ajude, me dê o dom do discernimento, o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom da inteligência para poder caminhar de maneira assertiva. Nós temos um Deus que está a nos escutar, mas, meus queridos, muito pouco falamos com Ele. Converse com Deus no seu dia. Hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta-feira. Converse com Deus nesse dia. Converse sozinho. Quando estiver trabalhando, quando estiver sozinho no seu quarto, quando estiver no horário do seu almoço, quando estiver enfrentando uma situação difícil. Eu não sei o que você que está a me ouvir está passando. Converse com Deus e diga ao Senhor: Senhor, tudo está em vossas mãos. Tudo está nas vossas mãos. Vinde meu auxílio, Senhor. Nós precisamos aprender a conversar mais com Deus. Jesus Cristo, em cada Eucaristia, em cada missa, renova o sacrifício de salvação, de amor por nós. Jesus Cristo, em cada altar, em cada missa, se derrama por nós e sobre nós. Mas quão difícil é nós fazermos o mesmo e rasgarmos os nossos corações para Ele. Chore com Jesus, sorria junto de Jesus, abrace o Senhor Jesus, converse com o Senhor Jesus. A beleza de sermos cristãos é que nós temos um Deus que pode ser tocado pela nossa alma e pela nossa corporeidade. Toque o Senhor. Ele se deixa alcançar. Coloca a mão no seu coração. Nesta manhã dessa sexta-feira, sextou com S de sintonia com o Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, reze com o Padre. Senhor Jesus, nesta manhã de sexta-feira, quero elevar o meu coração até vós. O meu coração talvez angustiado, talvez preocupado, talvez desanimado, talvez estático, sem um sentimento ou outro, mas eu quero elevar o meu coração até vós. Que o Senhor me abrace, me toque, me envolva, me ajude a tomar as devidas decisões na minha vida. Me ajude a caminhar por caminhos certos, por caminhos do bem, por caminhos de felicidade plena. Me ajude, Senhor. Eu vos agradeço pela oportunidade de poder alcançar-vos. Assim seja. Amém. Meus queridos filhos e filhas, uma sexta-feira repleta de Deus. Sextou com S de sintonia com Jesus Cristo. Força e coragem. Deus os abençoe e os proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.